Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso estudo Segurança Mediúnica, pelo Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Nossa página de abertura está no Fonte Viva, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. É a mensagem número 121, com o título Busquemos a Luz, onde tem o destaque de uma fala de Paulo, na segunda epístola a Timóteo, E Raquel congelou. Boa tarde, Dalto. Bom, Raquel caiu, posso fazer então? Ô Zé, por favor, pode sim. Vamos lá, o número de 1 a 288. Quem escolhe o número aí? Leonardo, fala 44. 44. 44. Ok, então é o livro Minutos de Sabedoria, lição 44. Sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo, pense bastante antes de falar e então se irrite, porque a irritação, e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. Então, com essa lição, nós vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus e essa espiritualidade amiga que nos permite nos reunirmos quase todos os dias, uma intenção de aprendizado, uma intenção de dividir os nossos conhecimentos, a intenção de conseguirmos ser mais fraternos um com o Deus. Jesus abençoe nosso irmão Leonardo para o estudo de hoje, e que esse grupo seja iluminado, esse propósito de melhor, esse propósito de conseguir realmente florescer essa nossa humanidade. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Segunda-feira de carnaval e nós aqui sambando no livro sobre mediunidade, estudando sobre isso. Antes de mais nada, deixa eu só fazer uma curiosidade. Posso compartilhar aqui? A tua internet está mais ou menos, Luciano? Você quer que eu compartilhe aqui a minha? Você que sabe. Não, vamos tentar por aqui, Nath. Se eu congelar o cair, você entra com a sua. Aí você então, fica no plano B. Só um minutinho. Ok para vocês? Está tudo tranquilo? Está dando para ler? Ótimo. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai... Essa é a parte... A leitura é a chave. Né? Vamos ver. No curso do desenvolvimento mediúnico, é indispensável a leitura de livros, principalmente de autores espíritas. Eles abrem a mente do aprendiz às coisas do espírito e a novos rumos para a solução dos segredos da vida. É bom começar pelas obras basilares da doutrina, que te oferecerão um campo imenso para as tuas meditações. O mundo interno, que faz parte do teu coração, começa a iluminar-se, fornecendo ao entendimento muitas esperanças de viver e ajudar a viver
aqueles que te acompanham e te seguem. A leitura é verdadeiramente a chave que vai abrir as portas do saber, predispondo todas as tuas faculdades para a autoeducação de todos os sentimentos contrários à caridade do Cristo. O orientador espírita não pode se esquecer de indicar o livro para os que batem as portas das organizações e, na sequência das leituras, poderão trocar ideias sobre o entendimento daquilo que foi recomendado e o modo pelo qual entenderam os conceitos estudados. Mesmo se o iniciante possui bons princípios, advindos da maturidade espiritual, o livro bom o ajuda a melhorar. Mesmo que o iniciante já traga a educação do berço, enriquecida por várias experiências em vidas sucessivas, a leitura dos livros espíritas acorda mais as qualidades, transformando-as em valores mais ativos, por serem lições dos benfeitores maiores, que sempre se lembram dos ensinamentos de Jesus nas mensagens administradas aos companheiros nos caminhos da carne. Vamos parar um pouquinho para a gente organizar alguns pensamentos. Apenas por curiosidade, eu gostaria, vamos fazer um negócio mais dinâmico, né? Se a gente organiza isso um pouco mais dinamicamente. Vocês conseguem entender os benefícios de uma leitura? Vocês conseguem pontuar para mim quais seriam os benefícios de uma leitura? Porque, às vezes, nesse dia a dia corrido nosso, a gente lê lá um parágrafo, uma frase, né? Mas uma leitura como essa que ele está indicando aqui é uma leitura um pouco mais aprofundada, né? E eu pergunto para vocês, essa leitura mais aprofundada, ela traz o que para a gente? Ela traz alguma coisa? O que ela pode trazer para a gente, essa leitura mais aprofundada? Vocês conseguem organizar na cabeça de vocês, mais ou menos, quais são as qualidades? Um por vez, por gentileza. Já que o falador aqui sou eu falo, pronto. A leitura, nesse caso aí que ele está recomendando, né, ela vai trazer não só novos conhecimentos, como vai recordar alguns conhecimentos, né, vai nos reavivar. Dependendo do momento, eu acredito muito, né, o momento que a gente esteja vivendo, que a gente está precisando, a gente vai ser intuído a ler alguma coisa que vai nos chamar a atenção para aquela prática que a gente está realizando, né? E vai trazer subsídios para a gente poder argumentar com pessoas que certamente vão trazer algumas dúvidas, né? Que nós teríamos dificuldade, talvez, de tentar esclarecer, de dialogar, e a partir de uma leitura assim, ela se torna mais fácil, se torna mais viável você entretecer a conversação com as pessoas e se tornar inteligível no que você quer expor, porque você já leu. Então, eu acho que algumas das coisas que se pode inferir das leituras são essas coisas. Além do aprendizado, uma rememoração e uma indicação mais pontual no que se precisa em alguns momentos. Muito bom, Marcos. Essa ideia que você trouxe é bem interessante, né? Além de termos argumentos, né, não apenas para nós, né, não apenas para as nossas dúvidas, né, mas também argumentos para nós dialogarmos e conversarmos, né, com alguém que esteja precisando ou que tem um ponto de vista diferente, que isso completamente é natural. Nós temos argumentos para mantermos um diálogo fraterno com pessoas diferentes. Isso a leitura nos traz. E não apenas a leitura de um livro espírita, né? A leitura no geral, né? E mais além disso, você também tocou no outro assunto importante, que é a lembrança. Traz a lembrança de algo esquecido, não? Ou algo adormecido em nossa memória pregressa, né? Na nossa memória do inconsciente, está lá guardadinho, e às vezes a leitura reaviva algumas lembranças, né?
Engraçado, quantos livros, por exemplo, a gente começa a ler e parece que já viveu aquela situação, ou aquela situação está lá presente, e aquilo ali traz à tona algumas emoções, alguns sentimentos, né? Decorre de alguns sentimentos, e faz com que a gente passe dias, semanas, pensando num determinado capítulo ou numa determinada frase, né? Então, além de uma lembrança, né, está também atrelado os argumentos para as nossas dúvidas e as dúvidas de outras pessoas. Isso, por enquanto, eu estou apenas me limitando aos livros espíritas, né? A esses livros brasileiros espíritas, né? Mas a gente pode ampliar um pouco mais isso. Uma leitura, no geral, amplia também nosso vocabulário, amplia também a nossa capacidade cognitiva, de memória, né? E isso eu estou falando porque isso também é um atributo interessante do corpo físico, dessa encarnação. O desenvolvimento intelectual através de um rico vocabulário, de um livro, de um rico, de uma possibilidade melhor de organização de pensamento, né, do emaranhado, do entrelaçar, né, cognitivo de possibilidades. Tudo isso também faz parte de uma leitura também espírita. Por isso que eu gosto de trazer essas ideias, porque não é apenas ler por ler, é ler para refletir, para pensar, para analisar, para viver certas emoções, para sentir certas emoções, relembrar alguns sentimentos, né? Tudo isso faz parte de uma leitura. Não é apenas eu vou ler uma página e pronto. Isso no Evangelho lá, então, é importantíssimo. Às vezes você está no Evangelho lá, lendo aquela página, né? E você precisa degustar, digamos assim, aquela página por 15, 20 minutos. E às vezes você fica até degustando aquela mensagem durante uma semana inteira, né? Uma semana inteira. E você degustando, pensando, refletindo aqueles argumentos num Evangelho Lar, por exemplo, numa página como um Fonte Viva, ou uma página de Hamed, que eu gosto bastante, ou uma página pontual e direta, como são as páginas da Joana de Ângeli, né? Ou a forma poética, como a Meimei escreve, cada um com seu time específico para a escrita, né? Você traz aqueles pensamentos, aquele encadear de palavras que vai te embalar durante uma semana, por exemplo, no Evangelho no teu lar. E essas emanações, esses pensamentos se tornam vivos, digamos assim, imagens mentais, e pode, inclusive, amparar e ajudar, né, aqueles espíritos que estão ou em sintonia com você ou por onde você passa. Por isso, um dos grandes benefícios da leitura, ela não é apenas cognitiva, ela é muito mais ampla dentro da percepção espírita. Tranquilo? Leonardo, o Dalto quer falar. O Dalto quer falar? Não estou vendo. Vai, Dalto, vai com Deus. Não estou vendo você. Tudo bem. Você praticamente já falou tudo, né? Porque a gente tem a leitura tem alguns caráteres, né? Um deles é o informativo, você já falou tudo a respeito, né? Eu tinha matado aqui, estou falando só para encher um pouquinho aí o copinho, né? Agora, o que eu vejo assim de muito interessante, Leonardo, são os propósitos que você busca a leitura. Então, se você tem um propósito de adquirir um determinado conhecimento, se aprofundar, né, em alta escala em determinado conhecimento, aí você vai se debruçar realmente sobre a leitura com toda a toda a sua atenção para que você possa, enfim, né, chegar nas bases, né, daquilo que você está buscando. Né? Eu escrevi algumas coisas que você já falou tudo, não precisa mais, não. Tá bom. Tá ótimo. Mas guarda esse teu pensamento aí, que eu vou pegar ele daqui a pouco. Vou puxar, né? Vou iscar esse teu pensamento já. Aguenta bom. Mas adorei. Tá ruim para vocês também aí ou só para mim aqui? Tá ruim o PDF? Só para você. Para a gente tá bom. Eu não estou vendo nada. Então vamos lá. Se começares bem nas diretrizes organizadas por Jesus... Agora ficou ruim o PDF. Está ruim, não está o PDF? Ele está oscilando. Tem hora que vocês estão vendo...
Agora tá legal. É a conexão. É a conexão. Aqui para mim está normal. É o Luciano que está compartilhando. Eu vou abrir o meu aqui para poder acompanhar melhor. Eu tenho um aqui também. Se quiser, eu posso abrir. Não, de repente o Marcos Luciano pode caiu? até fazer uma dobradinha. Não cai, não. Marcos, abre e compartilha o PDF, se você puder, que fica mais fácil, porque realmente a conexão deixa as letras embaralhadas. Eu vou tentar, só eu vou demorar um pouquinho aqui. Mas até abrir na página. Qual é a página mesmo do PDF? Ih, rapaz, espera aí só um pouquinho. PDF é 51. 51? Ih, a leitura e a chave. Aqui tá no meu, tá 80. Vai levando aí que eu vou procurar aqui ainda. Vai, quando você achar, você me fala para eu descompartilhar. Então, fala assim, descompartilha essa tua aí. Eu tô com a minha já aberta aqui. Vou tentar compartilhar a minha. Ah, então tá. Então Valeu, vai, Zé. Vai lá. Beleza, então vamos lá. Tira essa aí para eu tentar fazer aqui. Foi. Apareceu? Não. Não. Agora tá indo, tá indo. Agora vai. Isso, Vamos lá. beleza. Foi. Vamos lá. Tá vendo direitinho? Se começares aqui, ó. Se começares bem nas diretrizes organizadas por Jesus e postas em cima da mesa por Kardec, formar-se-á em tua consciência um senso que te permitirá escolher as melhores orientações para as tuas reformas morais e para as tuas mudanças de hábito. Certamente que somos influenciados pelo meio em que vivemos. No entanto, pela nossa disposição, poderemos mudar os nossos destinos, de modo a suavizar os nossos fardos e amenizar o nosso jugo. Depende de nossa determinação. Nós somos o que desejamos ser, o mínimo espaço interatômico até o macrocosmo, dando a cada vibração a semelhança de seus valores, dando a cada harmonia a harmonia correspondente. Leonardo, só um minutinho. Você está acompanhando a leitura do PDF? Porque está diferente a sua fala. Eu acho que eu pulei. Nós somos o que desejamos ser. Nós somos o que desejamos ser, não de uma maneira violenta, mas em processo demorado. Pois o plantio tem uma sequência, como na lavoura da terra. Lançamos a semente e o tempo fala-a germinar. Assim, os pensamentos, assim as atitudes. Estamos constantemente semeando e colhendo sem que ninguém seja culpado das nossas colheitas. Agora não dá para ver aqui direito, não. Deixa eu mudar para cá. Das nossas colheitas de infortúnios. A lei da justiça age desde o mínimo espaço interatômico até o macrocosmo, dando a cada vibração a semelhança dos seus valores, dando a cada harmonia a harmonia correspondente. Se interferirmos nas áreas de paz com os nossos distúrbios mentais, por desconhecermos o amor, a vida nos responderá com o que pedimos pelo nosso posicionamento moral. Não existe injustiça. Recebemos o que damos. Estamos sendo chamados na urgência do tempo para as mudanças que correspondem à nossa maturidade. Se não mudarmos, se fecharmos os ouvidos à voz do pastor que nos dirige, continuaremos a sofrer as consequências das nossas criações inferiores. Jesus está voltando à Terra de uma maneira sutil, mas vigorosa, paciente, mas corajosa, no silêncio mais progressivo, para que o homem erga a cabeça e veja as belezas dos céus a brilharem por fora e na intimidade da consciência. Os livros... Rapidinho, antes de eu começar. Os livros hoje caem em forma de chuva constantemente. É um convite sem precedentes na história da literatura. Aí aqui, eu vou abrir outro parênteses para vocês e vou perguntar por curiosidade ao grupo.
Eu gostaria que, pelo menos, alguns, fora o nosso lar, transição planetária e esse que nós estamos estudando agora, segurança mediúnica, por gentileza, eu gostaria de saber de cada um de vocês qual foi o livro último que vocês leram espírita. Vocês têm em mente? Bora, um por vez. Leonardo, deixa eu tentar. Hidalgo falando. Cândido. Sim, meu querido. Eu acho que eu já li a coleção toda do Frutuoso. Acho que são livros assim de extrema, para mim, no meu caso, né, pela minha atuação na casa, de alto interesse. Já li quase todos do Rocha Lima. E também, né, são livros diferenciados, né? A coleção do Chico, não sei se li todos, mas li uma boa parte. Até porque me cansava muito algumas coisas do André, me cansa bastante. Falta de intelecto, né? de expansão intelectual. Muitos, né? Alguns, né? Ficar interessado, né? E, enfim, acho que não sei não, mas uns 100 livros talvez. Ótimo. Mas, Odalto, ele está te perguntando qual foi o último que você leu. Você o lembra? último, eu não entendi. Não, o último não. O último foi do Frutuoso. Um dos Frutuosos. Ótimo, ótimo. E você, Zé? Qual foi o último? Eu estou lendo, né, Do ABC ao Infinito, que é um resumo do Livro dos Espíritos para o estudo de amanhã. Então, é um livro muito interessante, que ele dá uma outra leitura do mesmo livro, da mesma coisa, que eu acho bom também. Esse é do Ney Lobo, não, né? É do Ney Lobo, não? José Náufia. José Náupia, isso. Quase era José Onápio, mas não, é José Náupia. Quase isso. Beleza. E você, Celeno? Cara, eu estou tentando lembrar o nome, o livro não está aqui comigo, eu estou lendo ainda, eu tenho uma parada e tal, mas eu estou lendo, é um do Zé Carlos de Luca. Mas eu não me lembro o nome dele, eu ganhei de presente da minha prima, e eu li, mas eu sou assim, eu leio e depois eu esqueço os títulos dos livros, eu faço a mistura danada, mas não sei o que eu li aonde. Eu sei que eu estou lendo esse que é do Zé Carlos de Luca. Ele, por um acaso, está lá em cima na minha mochila. Quando eu vou para o Rio, eu levo, quando eu venho para cá, eu leio, estou lendo ele aos pouquinhos quando eu tenho tempo de ler de dia, porque de noite não está mais dando para ler. Quando eu tenho tempo para ler de dia, eu vou lá e leio um pedacinho. Mas eu Renato, não estou lembrando o nome dele. Renato, alguém quer fazer mais algum comentário? Quer falar? Eu quero falar. Essa tua pergunta é capciosa. Já viu algo parecido? Quando chegou assim numa palestra, alguém perguntou assim: você se lembra quando você fez alguma coisa pela primeira vez? Você se lembra disso? Alguma coisa que você fez pela primeira vez? Aí se você coça a cabeça até lembrar. Né? Fala, Sônia, está mostrando. O que você está mostrando, Sônia? É uma obsessão muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho muito importante, muito interessante esse livro, que até então eu achava que obsessão era só assim, a gente não existia auto-obsessão, não imaginava isso. Muito bom. É da Sueli, né? Da Sueli Caldas. E você, Eliana? Deixa eu ver, você, Eliana. O que você foi lá pegar o seu, Eliana? Deixa eu ver. Não, mostra para o outro, para outra câmera. Para a câmera do seu celular. Eu acho que aí. Deixa eu ver. Muito bom. Beleza, ótimo. Tá gostando? Ótimo. Alguém mais? Então vamos continuar. Médiuns. Médiuns que não tiveram oportunidade de frequentar escolas escrevem páginas e mais páginas de uma filosofia que transcende as expectativas, que fazem pensar os próprios sábios e fazem admirar os que se dizem santos, mas que são homens comuns, endividados como todos, ansiosos para aprenderem na mesma escola em que todos estagiam na Terra. É, pois, o Cristo voltando, não da maneira que os homens acham que ele deveria voltar, e sim do modo estabelecido pela divindade. Se já lestes muitos livros do celeiro da espiritualidade maior, começa a praticar. A vivência do bem é a flor da árvore do evangelho no coração. Se estais se esforçando para exemplificar as lições do Cristo, continua nesta senda de luz, para que no amanhã nasça o sol do teu mundo interno,
aquecendo os teus sentimentos no amor que nada exige e que nada impõe, que não oprime e que sempre ajuda. Já passamos da época das discussões religiosas, das sessões espíritas que somente buscam fenômenos, de procurar erros das filosofias alheias, de ficar preso nos ilusórios cercos da salvação por um simples crer. Muito bom isso aqui, tá? Esse parágrafo, essa frase é o livro todo. O progresso mudou as diligências dos nossos entendimentos. Já somos todos e tudo salvos, porque quem nos criou foi um ser onisciente. Compete a nós, outros, não criarmos mais embaraços nos próprios caminhos. A humanidade se encontra muito enferma e ainda criando doenças, por muito tempo, incuráveis. A medicina constitui um paliativo, seja ela qual for, assim como a alimentação correta e os próprios tratamentos espirituais. Todos os métodos de cura são meios que têm o poder de predispor a alma e o corpo para a cura verdadeira, porque somente tu podes curar a ti mesmo. A saúde é a harmonia do conjunto orgânico e psíquico, em plena conexão com a paz universal. Aqui ele faz uma relação muito interessante, porque primeiro ele coloca a informação dos inúmeros livros que existem, né, das inúmeras leituras que existem no mundo atualmente. E depois ele vai organizando o pensamento, falando justamente que da importância de não apenas ler, mas de praticar, de vivenciar e de mentalizar outras coisas. Aí vem o que o seu Dalton acabou de falar, e eu coloco como uma das técnicas de leitura. Porque a leitura, como tudo, possui sua técnica, técnicas específicas para você saber ler, né? Não é apenas organizar as palavras e sair lendo, né? A compreensão de texto é algo importante e, infelizmente, poucos hoje em dia, né, conseguem ler um parágrafo e entendê-lo, porque demanda tempo, demanda percepção, né, e precisa, acima de qualquer coisa, boa vontade. Então, dentro do que o Dalton falou agora há pouco, eu vou pescar a informação dele. Uma das coisas que eu uso praticamente quando leio um texto, seja ele qual for, um parágrafo, ou uma frase, ou um capítulo, como é esse o caso, é tentar organizar por vários assuntos possíveis e identificar aquilo que eu quero entender, aquilo que eu quero aprender naquele momento. Porque, por exemplo, eu posso não ter capacidade para aprender alguma coisa, então eu passo informação, mas o que eu desejo aprender, né, eu vou construindo aquela informação à medida que eu vou lendo. E isso vem ao encontro com o que o Dalton falou. Né, Dalton? Você, às vezes, precisa pegar aquela informação, buscar dentro das palavras aquilo que você tem no teu coração, na tua mente, de aprendizado. O que você quer aprender? Para que você quer ler? Você está lendo aquele livro para quê? Para passar tempo ou para procurar alguma coisa importante? Você, às vezes, por isso que quando a gente lê um livro de novo, a gente lê e entende de novo diferente. Sim. Por várias vezes que a gente lê, quantas e milhares de vezes que a gente lê o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho está sempre diferente da vez anterior. O Evangelho, principalmente. É impressionante. Isso, Zé. E aí você toca num outro assunto, que é um dos argumentos que eu faço e tenho. Como é que você pode ter uma vida apenas para poder ler o mesmo livro várias vezes e aprender várias coisas ao mesmo tempo? Você não consegue. Né? Você precisa de uma vida maior, de uma vida infinita, para poder aprender muito, esmiuçar, organizar aquele pensamento, porque você às vezes lê um livro, um parágrafo de 7, 8 frases, por exemplo. A última frase para você é mais impactante, porque naquele momento você estava precisando entender aquilo ali. Aí passa-se 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, você lê aquele parágrafo de novo, aí já a primeira frase
porque a última você já entendeu, a primeira já te salta os olhos. Cara, eu nunca tinha pensado. Aí assim vai. O livro é a mesma coisa, né? Por isso que você precisa identificar, né, ideias principais na tua leitura, diante da tua busca de conhecimento, para você entender o que você quer. Eu me lembro que isso a gente tenta trazer para vocês também, não apenas esse grupo, os outros que a gente faz parte, a leitura em voz alta, a divisão da leitura, porque isso faz parte do processo de aprender, né? Isso é uma das técnicas também que faz parte da gente entender a leitura simples, seja ele qual for. Não adianta, por exemplo, eu ler um livro dos médiuns por ler. Eu não vou entender. A Gênesis não vou entender. Eu preciso esmiuçar aquilo ali. Aí vem algo que eu acho também interessante, que é fazer suas anotações sobre o que você quer. Tem que também ter a coragem, né? Porque tem gente que vai encarar a Gênesis, não, esse livro é muito chato, não dá. Pois é, muito chato. Não, é igual... Acho que tem que ter coragem de ler, pelo menos ler uma vez. Uma vez, a primeira parte do Livro dos Espíritos também é muito chata, né? A introdução, ninguém lê a introdução do Livro dos Espíritos. Ninguém lê Prolegômenos, né? Ninguém lê esse troço, tá entendendo? Ninguém lê, passa direto. E aquela parte principal é aquilo que vai fazer com que você organize seu pensamento quando você começa a ler. Né? Ele não está lá por acaso. Né? Ele não está lá por acaso, é para você organizar seu pensamento. Né? Inclusive, eu tinha dificuldade, eu aprendi outra técnica que é ler alto. Eu comecei a ler alto também, me ajudou bastante, né? Não tão alto para incomodar meus vizinhos e minha família, mas um pouco alto para escutar também, que é para organizar meu pensamento. E são técnicas interessantes, né? Que eu também faço uso quando leio meus livros. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Era isso que eu ia pontuar a primeira vez que você falou, mas você agora repetiu. É importantíssimo esse fato de você ler em voz audível, não é isso. Ler alto. É que a leitura silenciosa, que a gente faz só com o olho, ela não tem o mesmo efeito para o nosso cérebro do que quando a gente lê falando. Porque aí são duas captações. É a captação do áudio, que a gente mesmo produz, o ouvido captando, e a captação visual. E o cérebro capta mais informações quando ele tem esses dois canais do que quando ele tem um só. É isso mesmo, Marcelino. É isso aí. Isso mesmo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, que eu gostaria também que vocês respondessem de forma... E fora livro espírita? Fora livro espírita. Livro técnico científico, ou livro da literatura universal, ou da literatura comum. Qual foi o último livro que vocês leram? Vocês se preocupam com isso também? Ou vocês só leem livro espírita? Posso falar, Renato? O Velho Mar? Muito, muito bom, o Velho Mar. E qual outro? Leonardo Boff, ótimo. Caraca, você está lendo a breve história da humanidade do Sapiens? Cara, muito bom. Ele é pesquisador. É um antropólogo israelita, muito bom ele, rapaz. Muito bom. Acho que todos nós merecemos. Todo espírita devia ler esse livro aí, concordo. É um dos maiores best-sellers da humanidade. É mesmo. Eu tenho que confessar que eu não tenho lido nada já há bastante tempo. Eu li alguma coisa fora do doutrina espírita. O tempo estava aqui até 2014, 2013, estava ainda na faculdade, e mesmo assim, na grande maioria, artigos. Né? Não artigos. Voltados para a questão do físico, do mental, voltados para a psiquiatria, voltados para a terapia, para a recuperação de movimento. Então, eram mais artigos de psicólogos, de médicos, de por aí vai, terapeutas, mas livro mesmo fora da doutrina espírita tem bastante tempo que eu não leio nada. Ótimo. E você, Sônia, você tem alguma coisa a falar? Quem falou, quem chamou? Vai, Fátima. Vai, Fátima. Oi, Ana. Oi, deixa eu falar. Eu nunca li livro nenhum espírita, né? Desculpa, nunca li. Quer dizer,
Eu acho que eu sou a mais novata do grupo, sabe? Sempre tem um começo. Sempre Então tem um começo. você está lendo logo Mas 3 com a eu- gente, né? Você está lendo logo Mas- 3 com a gente. Tá lendo o Mas nosso eu, lar, tá lendo... mas eu comecei a ler o Autodescobrimento de Joana de Ângeles, né? Que é o que vai orientar o trabalho, né, do estudo que eu vou participar junto com vocês no final do mês, né? E Tá livro que eu gostando? tenho, estou gostando. É bem poético, né? Eu acho Conforme Joana você de falou. Ângeles muito difícil de se entender. É, Eu Eu acho que também, ainda não eu tenho estou dificuldade. preparado. Eu também ainda não estou, não. Eu começava alguma coisa assim, mas tem que esperar um pouquinho, que minha inteligência ainda não chegou lá. e o que eu tenho lido, o que eu tenho lido aqui atualmente, né, para responder o atual, eu tenho procurado fazer leituras em inglês, justamente para melhorar o meu conhecimento, né, e a conversação, né, porque a gente precisa sempre melhorar. Agora, outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que você estava falando da leitura, a maneira de ler, e cada vez que a gente lê, às vezes até o mesmo livro, a gente capta assuntos diferentes, que são os que a gente, naquele momento, está precisando. Me veio logo à memória, porque eu sempre gostei muito de revistas de decoração, sabe? E eu não conseguia jogá-las fora, porque sempre que eu queria pensar num assunto, eu abria as páginas, olhava, uma hora era para olhar uma sala, outra hora era para olhar um quarto, às vezes era uma decoração disso, daquilo, então é justamente isso. A gente vê a mesma revista e passa assim, poxa, mas não é que nessa revista tem? E eu não lembrava mais disso, e é exatamente isso. Alguém quer comentar? Você vai falar alguma coisa, Dalton? Eu ia falar para a Fátima, só porque para ela, até por força da profissão, né, seria bom que ela desse uma olhada nos livros da série psicológica da Joana Codivaldo, né, que são todos voltados para a área da psicologia mesmo. Então, ela, como psicóloga, ia ia recolher bastante frutos ali nessa parte. Do pouco que eu li ali, de um dos livros... Marceleno. Eu absorvi bastante coisa. Oi. Marceleno, eu pretendo fazer isso, só que, assim, eu estou engatinhando, né? E, naturalmente, vou precisar, em alguns momentos aí, da ajuda de vocês. Então vamos fazer o seguinte, próximo livro para ser lido em grupo poderia ser O Homem Integral da Joana de Ângeles. Quem sabe? Quando acabar um desses 3... Você foi na artéria, logo o Homem Integral. Bora lá, vamos lá. Aí vai sair fumacinha do computador e do celular de muita gente. Para mim é um desafio. Joana de Ângeles, para mim, é um hiper desafio. Mesmo porque eu também estou engatinhando, tá, Fátima? Também estou engatinhando. Comecei em 2017. Aí estou engatinhando também. Deixa eu dar uma sugestão rapidinho antes do Dalton. Eu acho que Hamed é mais light, é mais suave, é mais amoroso, porque a Joana é visceral. O Hamed, ele usa uma temática também voltada para a esfera psicológica, mas ele é mais brando, ele é mais dócil na fala. A Joana é... Luciano? Hamed. Ok. Hamed, sei lá. Você queria falar alguma coisa, Dalton? Hamed. Quero falar assim. Nos últimos tempos, com 3 crianças e o trabalho, enfim, e as atividades que a gente tem, está muito difícil de ler, que eu não consigo mais ler no trem por causa dos olhos da multifocal. Eu começo a ler e enjoo, é uma coisa maluca, né? Uma coisa assim de perturbar, né, a vida. E não tem, né, aquele tempo mais de sentar para ler, é muito difícil. Em casa eu troco lâmpada, assento tijolo, enfim, essas coisas todas vocês possam imaginar. Mas eu aprendi uma coisa. Eu tenho uma aula por dia, 1h30 de aula, que é mais ou menos um livro, diariamente. Tenho no Frei Luiz 6 palestras acadêmicas, 6 palestras, mensal. Cada uma é mais ou menos um livro.
é a fonte da minha renovação atual. Esse grupo, eu vejo que em cada aula que se tem aqui, em cada página que se lê, o crescimento intelectual de cada um de nós, dentro da esfera dessa dinâmica aí, dentro desse caminho que nós escolhemos, né, com esse propósito. É isso aí que eu estou falando do propósito, Renato. Se não fosse para aprender, ficar aqui sentado 1h30, eu ficava de frente à televisão, olhando o Patinho, qualquer outra coisa que me divertisse, né? Ou, enfim, o que dopasse, né, as minhas dificuldades com uma coisa alegre e feliz, né? Então, a gente senta para aprender aqui, para discutir e para inflamar alguma coisa dentro do coração que nos faz, de alguma forma, né, toca naquela ignição que te faz buscar. Às vezes, abrir um livro por 10 minutos, 5 minutos. Né? Então, o meu momento está sendo desse jeito. Há alguns anos já está sendo desse jeito. As palestras, dificilmente eu consigo uma palestra no YouTube, alguma coisa assim, dificilmente. Não dá tempo, não tem tempo para essas coisas, né? Tem que ir no mercado, fazer tudo com uma dona de casa e um dono de casa faz. Né? São 4 crianças e um velho aqui em casa. É um negócio maluco. Então, essa pandemia, além do Frei Luiz, ela nos ofereceu, a todos nós, não é só para mim, não. Todos nós, aqueles que têm tempo, não tem o que fazer, né? Enfim, a vida já está resolvida, e aqueles que não têm tempo, que se dedicaram a essa 1h30, né? Que eu bato palma para alguma das nossas irmãs e para alguns dos nossos irmãos também. Alguns estão no trabalho nesse momento, trabalhando, né? Com o tempo ocupado para ganhar dinheiro, para resolver a vida, né? E está aqui estudando e dando aula para a gente. Então, parabéns para mim, que entendi isso. Estou sentado aqui na minha cadeirinha de praia, né, participando desse trabalho. É um livro por dia. Bom, então, vamos continuar com o último parágrafo. Tem o último parágrafo para ser lido. Então, homens e espíritos, nos daremos as mãos na plenitude dos nossos valores, para nos aproximarmos do Cristo, porque ele já se encontra dentro de nós, a nos dizer: levanta-se e anda. O Evangelho é o remédio divino que deve ser tomado em gotas. De outra maneira, não suportaremos a sua ação energética nas fibras mais íntimas dos nossos corpos, acostumados com vibrações lentas, ideias preguiçosas. Assim, como estamos colocando neste papel, letra por letra, até formar a mensagem, sem violentar a lei, podes fazer o mesmo, sem violências, nas tuas mudanças internas, na limpeza da tua mente. Entretanto, não deves parar. Faze um pequeno esforço todos os dias, mas faze-o, que Deus e Cristo te ajudarão. E lembra-te, sempre, se quiseres acender a luz dentro de ti, que o primeiro passo seja o livro nobre, aquele que nunca esquece as palavras do Cristo. O capítulo se organiza lembrando-nos da importância das boas leituras. As boas leituras não apenas para enriquecer vocabulário, não apenas uma técnica de ler para organizar cognitivamente a nossa mente, nosso cérebro, mas muito mais, para nos trazer esperança, valores, reflexões profundas sobre a vida e sobre o cosmos e sobre as leis divinas. Né? O livro, ele lembra, esta página, esse capítulo nos lembra que o processo mediúnico é algo natural e que, por ser natural, ele está diretamente entrelaçado com os nossos valores, com o nosso conhecimento, com o que observamos e com o que lidamos no dia a dia. Com as perguntas e questões, com as análises e reflexões. E tudo isto está dentro de leituras salutares. Espíritas e não espíritas. Digam para mim, quem nunca se emocionou com Os Miseráveis do Victor Hugo? Quem nunca chorou, por exemplo, com Alcione,
de Emmanuel em A Renúncia, ou que nunca ficou louco de emoção e sentimentos com as reviravoltas da vingança do judeu do Rochester, ou que nunca se tocou com o menino pequeno do Pequeno Príncipe, porque para ele, né, o essencial é visível aos olhos, ou com a poesia de Khalil Gibran, grande Khalil Gibran. Então, a literatura universal, espírito no espírito, está aí há, pelo menos, há muito tempo, escrita em verso, em prosa, para trazer para nós as mensagens dos Cristo, as reflexões diárias dos nossos valores internos que precisamos em busca. A ideia do livro, a ideia do capítulo é mais ou menos esse. Fiquem com Deus, boa leitura, ótima leitura, técnico, científico, romântico, espírita, e busque lá, nas linhas e nas entrelinhas, as mensagens do Cristo e de Deus. Abraço. Muito bom. Onap, eu acho que foi muito bom nós termos feito a troca para hoje, por duas grandes razões, e pontuais. A primeira é que eu caí algumas vezes e vocês ficaram mudos por uns 5 minutos, não estava ouvindo ninguém. Logo depois eu voltei. E a segunda, a maneira como você conduziu o estudo, que realmente, meu querido, olha, tinha que ser você hoje. Tinha que ser você. E, Onap, eu acho interessante também colocar o seguinte, não importa que tipo de leitura, quer dizer, importa sim, que tipo de leitura você faz e tal, mas é importante, por exemplo, se você lê um livro como esse aqui, aplicabilidade para qualquer idade, para qualquer momento, entendeu? Então, você ter essa simplicidade de condensar e passar adiante o que você aprendeu, entendeu? Eu acho que isso é de Ernest Hemingway, não é isso? É de Ernest Hemingway, né? O Velho Mar, né? Ernest Hemingway, é isso mesmo. Então, é assim, eu acho que você ter essa facilidade, né, de exemplificar, de colocar em prática isso aqui, seja para criança, seja para adulto, o que for, né, você vai passar adiante. Eu tenho uma irmã que ela tem dificuldade de ler, ela tem preguiça. E aí ela, Sônia, nem me fala, não, porque eu tenho preguiça, eu não tenho saco de ficar lendo, não sei o quê. E aí, batendo um papo, eu faço o resumo disso aqui, passo para ela, assim, mas não falo que é um livro. Eu coloco na vida prática, entendeu? O que eu aprendi aqui, eu vou colocando o que ela vive na praticidade dela todos os dias. Ela vive isso aqui. Ela vive isso aqui, entendeu? Então, ela não se dá conta. E a gente tem que colocar isso em prática. Eu acho importante isso. Eu sou muito chato em algumas coisas. Eu acho que quando a gente começa a ler algumas coisas, a profundidade, por exemplo, do Emmanuel, do Rochester, da Joana, fica aquela necessidade de busca de novos livros. Não por cultura, também pode ser por cultura, porque, segundo meu pai, te tiram tudo na vida, menos teu conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele sempre falava, é seu. E aí, eu, desde pequeno, gostei muito de ler muitas coisas, mas existem alguns livros, novamente eu falo, livros da literatura universal, que eu acho que nós espíritas ou espiritualistas devíamos ler um pouco mais. Os Miseráveis, por exemplo, é um livro que eu leio, que eu fico completamente emocionado com o Valjean, com como Victor Hugo conseguiu descrever, né? Enfim, Leon Tolstói, Ana Karenina, a forma dela de querer viver a vida dela da forma que ela achava conveniente. Enfim, são livros que tocam, principalmente para quem tem a visão espiritualista das coisas, né? Começa a ler, a se envolver, é pesado, é denso, é complicado, não vou dizer, realmente é. Mas, enfim, ou As Loucuras do Dom Quixote de La Mancha, olha só, você, Desobsessão, Obsessão, olha lá, vai eu lá. Eu acho que é o meu livro preferido, Dom Quixote. É um incrível. É incrível.
Se não fossem tão bons, não tinham criado filmes de tão grande sucesso. Todos eles, né? Inclusive esse Júlio Verne, por exemplo. Maravilhoso, é um filme antigo maravilhoso, velho. Isso, Júlio Verne, olha, a 2.000 léguas submarinas, ou da Terra-Lua, Júlio Verne, né? Ele foi amigo íntimo de Camille Flammarion, muito amigo de Camille Flammarion. Camille Flammarion praticamente é um discípulo de Kardec, se eu posso assim falar, né? Amigo de Kardec também. Enfim, a gente começa a organizar o pensamento e ver as nuances, né, de algumas informações lindas. Enfim. Sem contar que há um aspecto muito interessante também nessa sua fala, Leonardo, que às vezes, por vezes, a gente não se atém, mas é que é uma questão fundamental em todo o processo criativo, sobretudo na parte da literatura. A grande maioria das obras espíritas e não espíritas são obras inspiradas. Sim. O autor, ele recebe do plano espiritual informações via canal intuitivo para que ele elabore a sua própria obra. Não pensemos nós que aquele bloco, um único livro veio de uma única vez só, não. É isso mesmo. Nós sempre estamos conectados com a espiritualidade. Então, se nós e para você ver como análise... a democracia do Cristo, né? A democracia do Cristo. Porque eu posso não saber, as pessoas podem não saber da intimidade de um processo mediúnico, como está dentro dos livros espíritas, mas os valores, os sentimentos da ética e do bem estão distribuídos em toda a literatura boa universal. Então eu posso, um cara que tem uma mediunidade, né, essa sensibilidade maior, não entende patavina de Kardec, nem nada de Evangelho segundo o Espírito, não sabe nem o que é isso, mas tem bons livros ao seu lado, né, que trazem para ele boas reflexões, ele busca isso, os grandes filósofos, os grandes pensadores, ele busca intimamente o bem. Ora, ele vai estar lá certamente com sua mediunidade, com sua sensibilidade mediúnica um pouco mais equalizada, talvez até que nós. E muitos espíritas que lê Kardec de cabo a rabo só querem decorar. Não é isso? A sua fala tem um traço muito forte aí de um questionamento bem interessante que alguns de nós aí coadunam com o que eu vou falar agora. Essa questão de fundamentalizar a doutrina e só ler livros da doutrina. Absolutamente. Até porque nós não viemos da doutrina, nós já viemos enquanto leitores, muito antes até talvez, claro, até durante o nosso processo de educação escolar, pedagógico, enquanto leitores. Então, esse crescendo que nos aconteceu ao longo de todos os nossos anos, de repente a gente se encontra teve algumas passagens desse capítulo de hoje muito interessantes que eu destaquei porque ele é fundamentalmente filosófico. E esse que eu queria falar também. As pessoas emergem de tal modo, algumas, graças a Deus, não são todos, mas de tal modo, dentro da caixa, não estou criticando, é só uma observação, né? Alinhando a minha fala com a sua. Porque existe vida literária além do espiritismo, e vida literária é muito boa, excelente. Claro que também tem exceções à regra, aquela literatura que, ao invés de promover denigre, também, obviamente, o próprio autor ele é inspirado pelo lado negro da força, digamos assim, acontece da mesma forma. Agora, como você citou Júlio Verne, na hora caiu a ficha, falei, caramba, o cara foi ali, não só autores literários, não, como também roteiristas de cinema, de novela, que trazem mensagens boas, está prestando serviço para a espiritualidade maior, sim. Quando você promove alguém, seja através de qual veio artístico for, você está promovendo o bem-estar ao próximo e, de repente, está fazendo até um papel de um cristão que muitos de nós até nem faz. Né, Sônia? Eu acho que até mesmo dentro da literatura espírita, a gente tem que ter cuidado ao escolher os livros, porque tem livros que eu já tentei ler alguns que eu achei que não tinha assim conteúdo, sabe? Não tem muito conteúdo, é uma coisa assim meio que não me acrescentou muita coisa. Sônia, existe um critério muito rigoroso com relação à questão da obra lançada, por isso que a FEB, nesse ponto, ela faz um papel fundamental dentro da seleção das obras que ela chancela, enquanto obras que têm uma validade, que têm um teor, obviamente, né? O nosso lar ficou 25 anos morfando nas prateleiras da FEB, um quarto de século, porque todos os presidentes achavam que era ficção científica, que era futurista, até que
visionário, presidente visionário, quando pegou os manuscritos nossos, falou, mas o que você está parando esse tempo todo aqui fazendo o quê? Vamos lançar. E assim aconteceu. Agora, da mesma forma que também tem esse engessamento, esse congelamento de ideias que atrasa, por outro lado também há uma espécie de crivo muito sério que coíbe que determinadas obras sejam lançadas. E aí o autor que quer mercantilizar a sua obra, não é a obra do plano espiritual, é a dele, e usa a chancela do espiritismo como se fosse um selo para poder comercializar. Lamentavelmente, também existe no nosso mas meio. como isso é um caso... Isso que você está falando, Luciano, realmente existe. Mas eu sou muito chato em relação a isso também. Porque, por exemplo, como é que eu vou saber diferenciar o que é, o que não é, o que deixa de ser, o que deixa de ser? Fica complicado. Eu prefiro ler de tudo. Eunápio, estou falando por mim, Eunápio. Eu leio coisa dentro, ou, por exemplo, eu li livros que a FEB chancelou que eu não entendi, eu achei que estava estranho. E já li livros que a FEB não chancelou que eu também achei, está interessante ou não. Então, são coisas, eu acho que isso é uma descoberta, como todo conhecimento é uma descoberta individual, assim como a evolução. Você está certíssimo, Luciano, em relação a isso. Tem muita coisa, tem muito alhos e bugalhos, né? E por isso que a gente precisa ler de tudo um pouco e, dentro da nossa capacidade de discernimento, porque eu jamais posso falar para a Sônia, para a Eliana, para a Fátima, para o Dalton, leia isso, não leia aquilo. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Porque o próprio vai falar, Jesus... leia, né? Vai falar, leia e entenda o que você achar conveniente. Tá entendendo? Guarda, porque se não gostou, o guarda. pessoal chegou para Jesus e perguntaram para ele, por que você vai convidar aquele cara que só sabe cobrar impostos? Por que não? Por que eu não posso? Vou lá e vou até jantar com ele. Faz uma comidinha básica aí que eu vou lá comer com você. Parecendo Eunápio. Vou lá comer um negocinho com você. Você está entendendo? A ideia é mais ou menos essa. Eu não posso chegar e não... É algo bem individual, né? Eu acho que cada um tem seu jeito você de pensar. Você que vai ler. E por pensar tem que ver assim... o que vai cair bem para você. Isso. Né? Mas você também tem que ter um crivo do seu conhecimento. E por pensar assim, isso foi um dos pontos que no sábado passado que eu falei, que me mandaram vazar. Que me mandaram vazar de uma casa. Mas é por causa disso. Porque a gente precisa ter liberdade de ler de tudo um pouco. Porque senão, daqui a pouco, dentro do espiritismo, vão se fazer, se já não estão fazendo, né, o índice de livro prioritário. O índice de livros que não pode ser lido. Mas já aconteceu. Na nossa casa aconteceu. Aí não tem condição. Na nossa casa sabe o que eu acho engraçado? Quando Violetas da Janela foi escrito, eu vou agora cutucar. Está gravando, espera que alguém assista isso daí e me xingue lá depois. Olha só. Quando Violetas da Janela foi... nesse grupo, vê lá. Vê lá. Quando, mais um para a lista. Quando Violetas na Janela foi escrito, o que eu vi de gente falando mal de Violeta na Janela? Porque não pode, porque ela é a tia do fulano de tal, porque olha o que não dá. Aí depois que virou teatro, todo mundo quis panfletar lá a imagem do centro. Falei, opa, peraí, agora pode. Não, é que não pode. Pelo amor de Deus, leia, entenda. Se teve animismo, se não teve, não interessa, mas até tudo é fonte de informação para você organizar no teu cérebro. Porque a construção da evolução é individual. Não é, eu jamais posso evoluir pela minha esposa e minhas filhas. Jamais. Eu vou evoluir por mim. Então, quem tem que ter o crivo sou eu. Então, eu vou ter que ler de tudo um pouco. Agora, por exemplo, eu, com 44 anos de idade e alguns anos de evolução na Terra, eu já não vou poder ler alguns livros que eu falo, isso daí eu já não preciso ler essas coisas, né? Porque já não dá mais para mim. Lógico. Enfim, joguei a bola para vocês aí. Considerando, a gente respeita todos os nossos companheiros, claro, a gente tem um carinho especial por cada um, né, dentro das suas particularidades, mas havemos de considerar um aspecto. O único integrante no grupo que tem um QI de 250 é você, meu amigo. O nosso é de 100, 150, então não exija muito ao nosso cérebro, não, meu irmão, que a gente vai chegar no nível de Eunápio Lages daqui a algumas encarnações, para ter essa seleção natural do que vai ler, do que vai deixar de ler.
Tá ok, 250. Ou 44 anos. Olha, deixa eu dar um palpite aí, Eunap, né? Já que o papo virou sala de conversa, ficou legal, aberto esse papo hoje, né? Ficou maravilha esse assunto. Adoro, Dalton, olha, eu adoro conversar contigo, Dalton. Eu estou louco para te dar um beijo e um abraço. Ô, essa vacina que não vai embora, fala aí. Pois é, daqui a pouco. Eu viajei o mundo inteiro. Eu fui a todos os lugares do planeta, vocês possam imaginar. E fui até um pouco do planeta, falei do planeta, né? E fui até fora do planeta, fui à Lua também. Tudo através dos livros. Acho que eu nunca passei de Nova Iguaçu, não, já passei, já fui a São Paulo, Espírito Santo e tal. Mas eu viajei o mundo inteiro, pelas galáxias, por todo lugar, através dos livros. Tem que ler. Talvez eu tenha lido todo o Júlio Verne, toda a coleção, do Victor Hugo, todos os livros do Victor Hugo, devo ter lido uma boa parte deles, porque foi isso que o meu caminho, eu não tinha outro caminho. Se eu quisesse conhecer o planeta, o mundo, as estrelas, o fundo do mar, a Terra, o centro da Terra, eu tinha que ler. Eu não tinha sala de aula, eu tinha que ler. Também li muito Marcel Lafuente e Stefania, li demais, não sei se você conhece esse autor, né? Era Bang Bang, né? Nos meus tempos de menino, eu lia muito, né? Livrinho de Bang Bang, né? Brigitte Montfort, também li muito essas coisas. Foi talvez o início. Tex. Já leu Tex, aquela coleção Tex? Dom Quixote, não sei o quê. Não é Dom Quixote, é Dom Quixote, né? Li essas coisas, Rockline, né? Comecei muito menininho, né? 9 anos de idade, eu tinha que aprender a ler de qualquer jeito, porque aquilo me fascinava e eu queria saber aquelas histórias, né? E daí nós fomos lendo, enfim, né? Outras revistinhas aí e chegamos aos livros, né? Foi uma maravilha. Foi uma maravilha aprender a ler. Foi uma maravilha saber que tinha tantos livros e que a terra era tão bonita, né? O sertão baiano é tão bonito, né? Os igarapés amazonenses, através dos livros, viajei tudo, por aí tudo, né? Através dos livros, claro. As estrelas, o céu, enfim, né? Hoje estamos aqui falando da beleza dos livros. Eu acho que a gente chega a um ponto que o tempo começa a ficar minúsculo e o Eunap, não, o Luciano é uma sumidade de pensador, né? Nós um dia chegaremos ao Eunap, evidentemente, mas vai demorar um pouco, né? Ter uma memória, né, fantástica dessa, né, Celeno? Celeno também é danadinho, né, Zé Luiz? Minha memória é do tamanho de um amendoim. A chegar a Eunápio, difícil. Então, a gente precisa mesmo estimular a boa leitura. E aquele que tem pouco tempo, cria um propósito. Eu tenho que ler isso, eu tenho que ler um livro por mês. Né? E se agora né, já estou com os cabelinhos brancos, se tiver um bom filme, uma boa leitura, a gente vai ler o livro para saber mais. Mas é fundamental que a gente leia bastante a respeito dos conhecimentos básicos, né? Do nosso futuro, da nossa vida futura. Interessante isso. Parabéns, Eunap. Foi uma aula linda. Eu queria dar uma pontuada aqui no finalzinho da lição de hoje, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando sobre essa questão da leitura. Ele diz assim, ó, homens e espíritos, nos daremos as mãos na plenitude dos nossos valores. Que valores são esses? São os valores que a gente adquire por essa leitura, porque ele está falando de leitura. Né? Leitura, e aí, como o Dalton acabou de pontuar também, um bom filme, uma boa obra teatral, uma boa música, são isso, essas coisas que vão criando valores, né? Para que a gente possa decidir o que é bom para a gente e o que não é. E aí ele complementa aqui, ele diz assim, nossos valores para nos aproximarmos do Cristo, porque ele já se encontra dentro de nós a nos dizer, levanta-te e anda. O que é isso? Vai lá, você é capaz. Lê, vê lá, pesquisa, vê o que é bom para você e vai fazer a tua vida. Não fica aí esperando o tempo todo pedindo, que do céu só cai chuva. Eu acho que a colocação vem essa, para a gente tem que ter essa força interior de pesquisar sempre para aprender. E aí ele segue, né? O evangelho é remédio divino que deve ser tomado em conta-gotas. De outra maneira, não suportaremos a sua ação energética nas fibras mais íntimas de nossos corpos,
acostumados a vibrações lentas e ideias preguiçosas. Até eu e Zé estivemos debatendo sobre isso ontem no grupo da noite, justamente esse ponto. Quer dizer, o evangelho está aí nesse meio, mas para eu saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, eu tenho que experimentar, eu tenho que pesquisar, para poder fazer essa cara que o Leonardo fez assim, isso aí eu não posso mais ler não, porque isso aí não me convém. Mas se eu não tiver, sendo teleguiado por outra pessoa, não, você lê isso, você vê aquilo, você não vê isso, você não vê aquilo, eu não vou poder saber o que é certo e o que é errado. Somos adultos, a gente pode fazer isso com a criança, na evangelização, e guiando. Depois de um certo tempo, a pessoa tem mais que ler, pesquisar. E aí, se você formou a criança bem, quando ela estiver na idade adulta, ela vai ter um gosto, que ela vai saber selecionar o que é bom e o que não é bom. Para ela, para o seu próprio entendimento. E aí vai dar nesse entendimento que eu tive aqui, não sei se vocês tiveram o mesmo entendimento que eu, mas o entendimento que eu tive nesse último parágrafo, que eu achei muito importante. Ele fechou o tema com essa parte desse último parágrafo, que eu achei muito importante. Era só isso que eu queria pontuar. Eu acho que a Fátima talvez pudesse desenvolver um trabalho, uma vez que é dentro da área dela, também é da área dela. Ontem eu estava assistindo um videozinho no YouTube, um camarada, é um neurocientista. A própria NET hoje já faz trabalho a respeito da neurociência, e que é uma vertente da ciência analisada pela espírita, naturalmente. Lu, repete, por favor. Que e a fala desse... Oi? Repete, por favor. Está estável aqui a internet. Logo depois você falou aí a net, eu vou contar. Tá legal agora? Normalizou ou ainda continua picotando? Tá tudo bem. Desceu direto. Não tem problema, não. Você está pulando página na sua leitura, não pode fazer isso. Não pode começar e pular lá para o capítulo 2, tem que ler o capítulo 1. Olha, a gente reclama, a gente está numa ilha e ainda tem internet aqui. Deixa eu falar um pouquinho, a internet vai estabilizar aí. Você falou da Nete Guimarães e é muito bom. Assim, eu estou reaprendendo muita coisa com ela. Mas ela tem um estudo dela, que eu não lembro qual é o título, que ela fala das maiores satisfações do ser humano. E a maior satisfação do ser humano, comprovada cientificamente, com iluminação do cérebro, com ondas neurais dando picos, é quando você estuda, ou seja, entre aspas, lê as coisas e aprende. O ato de aprender é o que dá ao ser humano a maior e melhor sensação de prazer, podendo até por se traduzir por felicidade. Então, a felicidade nossa está exatamente nisso. Não é ler por ler, porque a gente pode fazer muita coisa, né? Mas o ato de você olhar, né? A leitura aí pode ser até uma coisa figurada. Você pode estar olhando um outdoor e ter uma leitura totalmente diferente daquilo, ou estar olhando uma paisagem, lendo, né? A gente que fez geografia, a gente sabe que a gente tem que ler a paisagem, ler o espaço urbano, ler a nossa vida. Então, o ler e você absorver e você fazer aquele famoso agora sim entendi, é isso que dá prazer para a gente. Então, assim, tirando a carona com o que o Gabo fala, o fato é que nós estamos aprendendo muito com esse nosso esforço, com esse nosso grupo, com esses nossos estudos, cada um à sua medida, cada um do seu jeito diferente, mas é aprendizado para a gente. E esse é o grande lance, a grande vitória nossa como seres humanos é isso, é saber que a gente vai participar de uma salinha que deve demorar 1h30 mais ou menos, que a gente vai ler, vai estudar, e daqui a pouquinho vai ter um bate-papo muito gostoso, muito bom, e a gente vai sair o quê? Feliz. Feliz porque aprendeu alguma coisa, graças a Deus. Agora fala, Luciano, vê se estabilizou aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Rapidinho, só uma sugestão para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir localizar no YouTube, mas eu posso
A ideia era você trazer um tema a respeito da neurociência sob a ótica da psicologia, que tem ligação, né? É um Isso é viés. para Fátima, né? É para Fátima, ela me perguntou aqui no chat. Então, quando a gente lê, nós estimulamos a formação de novos neurônios. Sim. Quando a gente estimula a leitura, a observação, o raciocínio lógico, a concatenação das ideias, nós estamos estimulando a formação, a geração de novos neurônios. Isso é excelente. E a fala do Zé tem tudo a ver, inclusive, também com essa questão sobre a produção de hormônios, da felicidade, da alegria, a ocitocina, a serotonina, tudo isso. Então, não precisa haver isolamento social, nós precisamos sair, né? Mas nós tivemos um período muito longo de meses a fio, que nós tivemos tempo suficiente, emergimos na literatura e desenvolvemos essa satisfação, essa coisa de como se tivesse com um filho no colo. A citocina é o hormônio maternal, mas que o homem também produz, né? Tá com um filho no colo, um bebê no colo, essa coisa que parece que preenche o ser. Congelou de novo. Nosso ser de modo geral. Parou? Então eu paro por aqui. É isso que eu queria falar. Assistam a Anete Guimarães. É muito boa. Essa palestra especial que o Zé está falando é muito boa. Essa que ela fala da felicidade em aprender. E também a técnica que ela dá para você aprender, né? Ensinar para pelo menos 3 pessoas. Você lê o texto, absorve aquele texto, ensina ele para pelo menos 3 pessoas. Fala sobre ele para pelo menos 3 pessoas. Aí você fixa. Né? Essa parte está lá. Se não tiver essa palestra, está numa outra palestra que ela fala sobre o mesmo tema. Eu acho isso muito legal. É neurociência, purinho. Muito bom. Pessoal, nós temos mais 5 minutinhos. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Tio Napito está em trânsito. Fátima, Eliana tem probleminha. Gente? Raquel não está aí não, né? Não, Raquel caiu. Levanta ela, gente. Só através de uma reunião mediúnica, querido. Cadê Napito? Tio. Tio Napo está chegando. Estou em casa ainda, estou em casa. Enrolou meio de campo, estou em casa ainda. Estou saindo daqui a pouco, mas estou escutando. Eita. É que nós estamos nos aproximando do final do nosso trabalho da tarde com o tio Eunápio, Lages. Temos mais uns 4 ou 5 minutinhos que quiser se colocar, se você quiser fazer as reflexões finais. Já que está acabando, vou ficar um pouquinho com vocês. Fone. Quarta-feira é biologia, tá? Show de bola. O Enapo está falando, isso é tudo que a gente fala de leitura, né? Eu me lembro que um amigo estava com aquele livro, né, A Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, né? Aí todo contente, não, acho que agora sei o que significa a Arte da Guerra. Aí eu cheguei com ele de Arte da Guerra de Maquiavel, é um outro livro. Uma outra ideia totalmente diferente, com o mesmo título, mas o cara ficou tão assim, de olho arregalado, né? E ficou assim, tão... Porque ele não esperava que tivesse um outro livro, mais associado ao Maquiavel. E aí ele pediu para mim emprestado. Me empresta esse livro? Você vai, eu vou lê-lo semana que vem. Você pode... Não, eu trago para você amanhã. O cara passou a madrugada lendo o livro para me entregar no dia seguinte. E ficou maravilhado, porque ele tinha uma ideia, né? Falaram para ele do Arte da Guerra, ele estudou o Sun Tzu, mas é engraçado que ele não imaginou que existiam outras leituras para a Arte da Guerra. Quando ele viu o Maquiavel, aí foi assim, interessante. E outra coisa que eu lembrei também, Nap, não sei se é da tua época, na minha época, lá dos anos 70, assim que eu entrei no famoso ginásio,
E tinha um professor muito doido, né, de português, ele me deu uma coisa chamada, um livro de Malbataan, Na Sombra do Arco-Íris. Nossa! Malbataan? Esse aqui que eu já li, vou te mostrar. Nossa, aí eu trouxe assim, ele entra, porque é a cultura oriental, como é que eu vou dizer? É lá dos árabes, né? Da cultura árabe. É outra coisa. Então, eu com 14 anos de idade, lendo assim, nossa, que coisa pesada para a época. Mas assim, ficou lá, tá perdido aqui em algum lugar esse livro, livro de capa vermelha, né? Mas assim, a gente tem que olhar a própria Bíblia, né? Eu já li a Bíblia umas 3 vezes, mas eu leio sempre como um livro de história, não como um livro sagrado. Eu sei que é uma história de um povo contada e assim, é difícil não se emocionar. Tem um outro livro também, assim, aqui, eu não sou muito chegado ao romance. Aqui, ó, já leu? Dele? Não, esse não. E esse O aqui, Homem que Calculava. Esse aí também é best-seller. Excelente, esse aí eu já li. Então, tá vendo só? É possível, assim, é claro, não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem algo a ver com a iluminação do homem. E aí que a gente precisa. Iluminar, é ter uma visão de um Deus, né? Ali ele fala de Alá, ele cita como Alá. Então, assim, é muito legal. Eu não sou muito chegado ao romance, mas eu tenho um livro de romance chamado As Flores de Maria, de Vera Lúcia Marinzec. E eu recomendo ele para todo mundo. Assim, eu falo, olha só, é impossível você não ler esse livro e chegar na página 26 e não chorar. Assim, logo no começo do livro já dá-lhe um soco bem dado que você chora. É estranho, já quase ali, porque normalmente o livro se vai por mais, tem uma história, né, que desenrola e lá para o final você se emociona. Esse não, Flores de Maria. É impressionante. Chegou na página 26, se não tiver com lágrima nos olhos, pode fechar o livro, porque você não está lendo da forma correta. Então, existem leituras que são muito boas. Então, assim, a gente precisa desse tipo de coisa. Precisa ser tocado por várias visões para poder a gente focar no nosso. Isso mesmo. Muito bom. Mais alguma colocação? Obrigado, Zé. Perfeito. Eunápio. Sônia, querida, você poderia fazer a prece final para nós, por favor? Posso. Então, vamos lá. Então, tá. Só fechar aqui a porta aqui de cá. Eu não entendi, quem vai fazer, a Sônia ou o Eunápio? Os dois não entenderam fazer. Eu pedi a Sônia. A Sônia vai fazer. Eunápio, a Sônia vai fazer. Então, ótimo. Ele entendeu. Vai com Deus, Sônia. Vai com Deus, Sônia, que eu já falei demais hoje. Vai não, vou ficar aqui para fazer. Então, vamos lá, vamos fechar nossos olhos e vamos mentalizar no nosso maior mestre, maior professor, que nos ensina e nos ensinou a fazer várias leituras na nossa vida, lendo cada alma de cada jeito, aceitando e respeitando cada um, com seu pensamento, com seus dizeres. E o mais importante, tirando proveito de cada livro, de cada leitura, mergulhando bem a fundo no nosso ser, para que essas leituras possam ser a base, o alicerce para um grande edifício, que possamos construir cada andar com força, com vontade, com alegria, a cada andar, mesmo que seja difícil a subida, que sejamos felizes cada vez mais ao chegar até o último andar e dizer: esse edifício está bem construído. Obrigada, Jesus, por mais um dia de construção, por mais um dia de estudo, de abertura de mente, de aceitação, de respeito. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu irmão. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada, meu mestre querido. Esteja conosco hoje, agora e sempre, nos nossos lares, nos nossos corações, que nós possamos, através das nossas leituras, não só nas palavras, mas nos dizeres, que possamos aprender
Aprender, aprender, aprender. Com humildade, com amor no coração. E que nós possamos espalhar essa humildade, que possamos plantar uma sementinha do amor, do carinho, da atenção em cada família, em cada lar. Os nossos amigos e familiares. Proteja-nos do Senhor e nos fortifique. Que estejamos sempre juntos, agora e sempre. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Até amanhã.